Então, já vamos aqui, né, chamar a nossa convidada. Já temos as pessoas aqui, Olinda Medeiros. Boa tarde, Léa. Adoro o programa Horizontes. Obrigada, minha querida. Obrigada pela audiência. A Lúcia dos Santos também. Oi, cheguei. Muito obrigada. Vocês vão aí chegando no nosso site, no nosso YouTube, canal do YouTube. É muito importante que você faça sua inscrição, dê o seu like, compartilhe a live, né? Porque assim a Rádio Manaua estará aumentando cada vez mais o nosso público e a nossa audiência. Vamos então agora colocar aqui a nossa querida Neata Will, é a nossa convidada de hoje, psicóloga, que vai conversar conosco sobre relacionamentos, responsabilidade afetiva na vida a dois, com Neata Will. Né? Então, realmente é sobre relacionamentos. Né? É psicóloga, psicoterapeuta, especialista em psicologia clínica, especialista em psicoterapia dinâmica, especialista em psicoterapias de técnicas integradas. Né? Há mais de 20 anos, está aqui, há mais de 20 anos trabalha com atendimento psicológico a adolescente, adulto, adulto maduro e casal. É presidente do movimento social Família Eu, educando para o amor próprio, que também, mais tarde, né, ainda nesta live, nós vamos conversar sobre este movimento, né, que ela já veio aqui no programa Horizontes conversar conosco, né, várias vezes sobre o amor próprio, né, o movimento social Família Eu, educando para o amor próprio. Boa tarde, minha querida. Como é que você está? Vamos conversar. Boa tarde, Leia. Tudo bem? Que bom estar aqui, né? Novamente. Boa tarde a todas e todos. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É imensa alegria, né, em estar aqui mais uma vez, ocupando esse espaço maravilhoso no programa Horizontes. Como disse a Linda Medeiros, né? Eu adoro também esse programa. Só que dessa vez, né, Léa, é para falar um pouco sobre a responsabilidade afetiva na vida a dois. E você vê que muito se tem falado, né, sobre a falta, né, Léa, a falta de responsabilidade afetiva na vida a dois, e já que o índice, né, de variados tipos de violência entre parceiros íntimos, né, continua aumentando. Em 2023 está aí as estatísticas mostrando, né, o aumento da violência. E eu já vim aqui várias vezes, né, Léa, falar sobre violência, e ela continua. Então, assim, ó, o termo violência, né, entre parceiros íntimos, ele refere-se a todo e qualquer comportamento de violência cometida tanto na unidade doméstica, como em casa, né, como em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação. Que compreende as violências, né, física, psicológica, sexual, moral, patrimonial. Nós já falamos tantas vezes sobre isso, né? Mas quando se fala em relacionamento a dois, né? Então, assim, a responsabilidade afetiva é a aplicação de noções básicas, né, de respeito e honestidade nas relações interpessoais. Sim. É demonstrar cuidado, né, com o sentimento do outro, zelando pela transparência na relação. Não significa falar, né, tudo o que pensa, sem pensar nas consequências, né, do que está sendo dito. Mas cuidar em compartilhar com o outro o que sente de forma genuína e honesta, sendo cuidadoso nessa comunicação. Não é também compartilhar apenas informações positivas ou elogios, mas transmitir o que se pensa e sente sobre o outro, e em especial sobre a relação estabelecida com o outro de forma cuidadosa, responsável, comprometendo-se, né, neste processo comunicacional direto e verdadeiro. Então, você veja, a transparência e a fluidez que a responsabilidade afetiva confere ao compartilhar o que se sente e o como se sente com o outro são pontos importantes para as relações interpessoais.
essa transparência, ela deve ser cuidadosa, de forma a ilustrar para o outro que a forma como ele se sente diante do que eu me sinto é importante para mim. Reconhecer o outro como uma pessoa que merece respeito, atenção e cuidado. Né? Tornar essa relação positiva e produtiva. Exatamente. Então, mesmo, ainda mais nesses tempos de hoje, que a gente observa, né, Leia, a desimportância do outro, né? Então, você veja que a falta de responsabilidade afetiva é gritante. Então, mesmo o sentimento compartilhado não sendo mais agradável, né, naquele momento que eu estou ali dialogando com o parceiro, a iniciativa em ser verdadeiro e cuidadoso é o importante indicativo de que eu me importo com o outro e quero contribuir para o seu desenvolvimento. Essa ação sugere uma disposição para a mudança e para o aprendizado. Uma pessoa afetivamente responsável age no sentido de não ferir o sentimento do outro. Sim. Comunicando-se com clareza e objetividade, respeitando acordos e jamais expondo o outro a situações constrangedoras. A responsabilidade afetiva depende diretamente da empatia. Olha só. Ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro e de imaginar o que você sentiria se estivesse naquela situação. Imaginar, né? Como é que você se sentiria? E isso não significa ser responsável pela felicidade da outra pessoa. Né? É importante entender bem esse conceito. Não significa ser responsável pela felicidade da outra pessoa, ou ser obrigado a ficar com alguém que não amamos mais. Mas requer honestidade, comunicação e empatia na relação. Então, de fato, né, a responsabilidade afetiva é a capacidade de assumir o controle de como nossas ações afetam aqueles com quem nos relacionamos. Ao estabelecer um vínculo afetivo, né, obtemos uma série de benefícios. Por exemplo, amor, companhia, apoio, intimidade. Mas também adquirimos uma série de responsabilidades para com a outra pessoa. Então, você veja, olha, eu vou falar um pouco da diferença para mostrar bem assim, marcando bem a diferença afetiva, né, de um relacionamento com responsabilidade afetiva e de um relacionamento sem responsabilidade afetiva. Para ficar cada vez mais claro, para que os ouvintes, né, possam refletir. Então, por exemplo, um relacionamento com responsabilidade afetiva, a pessoa reconhece que suas ações e palavras podem afetar profundamente os sentimentos do parceiro ou parceira. E, portanto, se esforça para ser, né, respeitosa, empática e atenta, né, às necessidades do parceiro ou da parceira. Isso inclui a capacidade de estabelecer limites, né, saudáveis, comunicar de maneira eficaz, como eu disse anteriormente, e apoiar o parceiro, né, ou a parceira quando necessário. Não poderia deixar de dizer, né, Leia, que quando a pessoa tem um bom amor próprio, é mais capaz de estabelecer limites saudáveis, né? A capacidade de dizer não quando, né, quer dizer não. Então, você veja, essa capacidade de estabelecer limites saudáveis em relacionamento, ela é muito importante, porque valoriza, né, suas próprias necessidades e sentimentos. Eu mesmo valorizo, né, as minhas próprias necessidades e sentimentos. E isso contribui para uma responsabilidade afetiva equilibrada, onde você se preocupa com os outros, né, com o outro, com o teu parceiro, né, mas também se preocupa com você. E se protege, né, de pessoas sem responsabilidade afetiva. Estando atento, né, ao que pensa e sente diante de determinada relação. Pois, se não conseguimos, né, identificar como nos sentimos afetivamente diante do outro, como poderemos, né, expressar isso de forma transparente e genuína? Então, ao conseguir
reconhecer sentimentos, né, existirá uma maior capacidade para compartilhá-los e, consequentemente, para acolher o outro. Então, assim, ó, se eu não consigo ter clareza de como me sinto, como poderei compartilhar com o outro, né? E, na sequência, dialogar sobre isso ou interagir com esse sentimento? Então, não será possível, né? Sendo assim, ser responsável afetivamente com o outro implica, né, em antes exercitarmos o nosso autoconhecimento. E tantas vezes já falei aqui, né, Léia? A nossa autopercepção e o nosso amor próprio. Então, você veja que eu falei sobre, né, um pouco sobre um relacionamento com responsabilidade afetiva. Agora eu vou falar um pouquinho de um relacionamento sem responsabilidade afetiva, para a gente poder ver a diferença. Então, veja, um O relacionamento não sem responsabilidade saudável, né? afetiva... Agora o não saudável. Antes era o saudável. Exatamente. Relacionamento saudável e o não saudável agora, né? Porque sem responsabilidade afetiva é o que nós estamos vendo aí, né, Lé? A violência bombando na vida Sim. dois. Então, o relacionamento sem responsabilidade afetiva é quando alguém busca apenas a própria conveniência e age de acordo com o que quer, né, sem levar em conta o parceiro ou a parceira. Sim. O fato de uma pessoa no relacionamento não permitir o diálogo ou fugir das negociações, das combinações, e muitas vezes agir de forma egoísta, deve ser um sinal de alerta para o parceiro ou parceira. Então, assim, ó, devemos ser capazes, né, de expressar, né, como nos sentimos em qualquer relacionamento, sem que o outro nos diminua ou nos ridicularize. Então, no entanto, né, há quem sistematicamente, né, no relacionamento, invalida a outra pessoa, menosprezando suas emoções, chamando-a de exagerada ou louca, né, ignorando suas palavras. Sim, que daí, Então, né, daí já se torna até um relacionamento abusivo, né? exatamente. Sem responsabilidade afetiva, que nós estamos vendo aí, né, relacionamento abusivo, chama de abusivo, relacionamento tóxico, né? E porque, olha bem como marca, né, a diferença, né, o tipo de pessoa, né, sem responsabilidade. Ela não, por exemplo, normalmente essas pessoas não estão dispostas a ouvir, né, as reclamações do outro, os pedidos, ou a própria necessidade do outro. Muito menos, né, a fazer qualquer mudança que contribua para o seu bem-estar. Pelo contrário, né, culpam a pessoa à sua frente e nunca admitem, né, que possam ter algum grau de responsabilidade por isso. Então, a quebra de confiança também é um dos comportamentos das pessoas sem responsabilidade afetiva. E suas ações, né, são incongruentes com suas palavras. Falam algo e agem de forma totalmente oposta, causando, assim, grande confusão, né, no parceiro ou na parceira. E, além disso, fazem acordos ou promessas que sistematicamente quebram. Não Elas cumpre. quebram sua palavra, né? Não cumprem. E isso gera grande incerteza, angústia e desconfiança no outro. Então, assim, ó, as pessoas sem responsabilidade afetiva, elas tendem a mentir para obter um benefício ou para evitar problemas. Então, elas podem enganar sobre assuntos importantes, como ter vários parceiros, né, ao mesmo tempo, sem que as partes saibam, ou até mesmo sobre aspectos mais mundanos, como o motivo de um cancelamento de um encontro. Em todo caso, né, é feito para satisfazer o próprio desejo, sem ter que se preocupar, né, em como isso afetará a outra pessoa. Veja que o outro não importa. O que importa sou eu. Então, além disso, é comum que essas pessoas mintam, né, sobre seus sentimentos, talvez exagerando ou iludindo, né, o outro, quando, na verdade, não buscam se comprometer com esse vínculo ou sentir o que dizem sentir. Então, pessoas sem responsabilidade afetiva não sabem se comunicar, têm tendência a desaparecer, cortar a comunicação e o contato sem dar explicação. O que eu escuto de histórias assim no consultório
É inacreditável, desapareceu, nunca mais vi. Anos e anos, de repente sumiu, cortou, bloqueou, né? Você veja a falta de consideração em relação ao outro. Então, e às vezes esse silêncio, né, dura alguns dias e a pessoa volta, né, sem vontade, né, também, outras vezes aparece para sempre, deixando a outra parte em um mar de confusão, culpa, né, e dúvida. Então, se você tentar ter uma conversa aberta e honesta sobre o seu relacionamento com uma dessas pessoas, é provável que ela se recuse a cooperar. Então, elas tendem a evitar essas situações que envolvem ser vulneráveis. Sim. Aceitar seus próprios erros, né? Ou falar sobre assuntos incômodos. Então, lembremos, né, que elas buscam apenas obter benefícios no relacionamento. Foi o que eu disse anteriormente. Mas não estão dispostas a assumir os inconvenientes naturais, né? Como, por outro lado, são incapazes de respeitar os limites estabelecidos. Não importa quantas vezes a outra pessoa expresse, né, que um comportamento a incomoda ou magoa, a empatia se destaca por essa ausência, né, de atendimento ao pedido do outro. O outro está, né, mostrando, olha, não está legal para mim, não estou feliz, não está bem, e o outro não está nem aí. Dane-se você. O que importa é o meu umbigo, o teu que se dane. Então, enfim, né, as pessoas que apresentam esses comportamentos criam relações desequilibradas, que é que nós estamos vendo aí, né? Pois elas buscam, né, e aceitam o cuidado, mas não retribuem. Sim. Olha, né? Aí que está o desequilíbrio, né? Desequilíbrio, existe um desequilíbrio e por mais que um lado penda, né, queira analisar, conversar, é exatamente como você diz, né? A pessoa não ajuda, não quer conversar, né? Foge da conversa e foge o conflito, né? O conflito se arma, como ela não tem a solução e não tem a coragem até de enfrentar a si mesmo, né? As suas dificuldades, né? Ela se desarma e até foge, né? Não quero saber, ou inventa uma briga, some exatamente como tu disseste. Né? Eu quero saber, já tem perguntas, tá? Então eu quero saber se tu ainda queres falar um pouquinho mais, né, do tema, né, para finalizar, e depois a gente começa a perguntar. Eu só quero finalizar, eu estou finalizando. Ok. Tá? Só para concluir a ideia dessa, né, dessa diferença. Então, assim, ó, a falta de responsabilidade afetiva também é um dos motivos, né, Leia, que me fez criar um movimento Família Eu, Educando para o Amor Próprio, para evidenciar a importância da educação para o amor próprio, né, na infância, e a terapia da família Eu na idade adulta. Então, assim, ó, por onde eu for, né, falarei sobre a educação para o amor próprio e a terapia da família Eu, como sempre tem feito, né, Leia? Por quê? Né? Para chamar atenção para essa importante, né, essas duas importantes forças transformadoras. E para finalizar, mais uma vez eu vou falar aqui, né, que a educação para o amor próprio é um modelo educativo que defende a ideia de que a criança aprende o que vivencia e reproduz esse aprendizado na idade adulta. Então, por isso, a educação para o amor próprio, ela educa usando os princípios da disciplina positiva, que mistura gentileza, firmeza, autonomia, respeito e afeto, possibilitando que a criança, né, o futuro adulto do amanhã, possa reproduzir atitudes, né, de amor, consideração e respeito consigo mesmo e com o próximo. Sim. E a terapia da família Eu é um tipo de tratamento psicológico que, além de cuidar, né, das diversas formas com os quais o sentimento humano, né, ele pode manifestar, através dos seus diversos eus da família Eu, né, Lé, que eu sempre falo, eu físico, eu mental, eu emocional, eu sexualidade, eu espiritual, eu tecnológico, eu profissional, eu social e outros, abre espaço para o autoconhecimento, possibilitando o adulto que não recebeu a educação para o amor próprio na infância, né, durante o seu desenvolvimento infantil, ele possa resgatar o amor próprio com seus elementos, como autoestima, autorrespeito, autovalorização, autorreconhecimento, autoaprovação. Então, você veja, como podemos ver, né, Leia? Com a educação para o amor próprio e a terapia da família Eu, torna possível uma revolução global nas relações humanas, né?
onde não haverá espaço para falta de responsabilidade afetiva, né? Pois quem ama e respeita a si mesmo é capaz de respeitar o próximo. Então, quem desejar conhecer, né, mais sobre o Movimento Família Eu, como você disse no início, Movimento Família Eu Educando para o Amor Próprio, pode seguir nossas redes, né, e também acessar o nosso site, que lá nós temos o endereço de todas as redes, como vocês também estão aí divulgando para a gente, é o www.familiaeu.com.br. Então, mais uma vez, né, Leia, o amor próprio está em tudo, né? Todas as vezes que eu vi aqui, todos os temas, nós Sim, colocamos o quê? A base sim, é o amor é a próprio. base, é o princípio de tudo, né? É o princípio Não de tem tudo. como, não tem como fugir disso, né? E a nossa cultura, né? Infelizmente Sim, ainda não, né? Não oferece esse tipo de educação, mas estamos aí lutando, né? Para isso. é, e por isso que aqui o programa Horizontes, a Nós Rádio podemos Manaus, abrir. você com seu movimento, né, da família Eu, amor próprio, estamos sempre, né, resistindo e enfrentando e buscando, né, alcançarmos mais pessoas que tomem conhecimento disso, que isso é muito importante. Isso é muito importante. É o fato que nos dá prazer na vida, né? Isso nos traz felicidade, né? Nos conhecermos, termos Exatamente. amor próprio, sabermos dizer não, sabermos dizer sim quando realmente quisermos, né? E não às vezes, né? Diz sim só para acalentar ou com vergonha ou só para contentar o outro, né? E assim vice-versa, né? Enfim, vou ler aqui a pergunta da Luz, de uma pessoa pelo WhatsApp, e depois aqui nós temos a Adriana, a Linda, e a Linda, vou ler depois. Vamos lá. A Lúcia diz assim, ó, quero saber da convidada se irmã também entra nessa da responsabilidade do relacionamento afetivo. Digo isso porque tenho duas irmãs que uma não arruma o quarto e deixa tudo para a outra, sendo que ela mora de favor na casa dessa pessoa. O que fazer para melhorar esse tipo, né? Já que uma vive falando da outra, né? Então elas ficam brigando, com certeza, né? E às vezes ela se mete, né? E fica uma confusão. Já falei que não vão mais entrar nessa, e não vão mesmo. Então, o que você orienta, né, para essa ouvinte, e se faz parte do relacionamento afetivo, né, família, né? Uhum. Muito obrigado, né, pela pergunta, excelente pergunta, obrigado, né, aos ouvintes que estão aí, adoro estar aqui, como você disse, esse é um espaço fantástico, né, Léa, que a gente pode realmente trazer informações e que ajudam muito, né, informações que ajudam a transformar. Então, assim, existe, hoje, né, o foco, nós focamos mais na relação amorosa, né, na vida a dois, falando de responsabilidade afetiva na vida a dois. Mas a responsabilidade, tanto que tem alguns autores que chamam de responsabilidade emocional, quando é uma responsabilidade estendida, no caso, né, de amigos, familiares, mas tem gente que não faz essa diferença. Então, como eu disse, né, é uma relação, seja ela amorosa ou não, o que nós precisamos? Precisamos dialogar, né? Trabalhar essa comunicação, é fundamental o diálogo, né? Uma cultura nossa que não estimula, não ensina o diálogo, né? É só aquele esquema, um manda, outro obedece. Aí a gente chega na vida adulta, o quê? Um manda, outro obedece. Então, você viu? Então, nós precisamos que aprender a dialogar, né? O autoconhecimento ele é fundamental porque você vai perceber isso, né? Por que você não abre a boca? Por que você não fala, não se posiciona? Por que só obedecer? Perigosíssimo obedecer sem questionar o que você está obedecendo. Então, no caso das irmãs, com certeza, está havendo uma relação abusiva, né? Porque a relação abusiva também não é só na vida amorosa. A violência também não acontece só na relação amorosa. Acontece também, né, entre pais e filhos, irmãos e irmãs, amigos e etc. Então, o importante é o diálogo, né? Trabalhar em cima do diálogo, mostrar para o outro, né? O quanto ele está sendo abusivo, o quanto ele está explorando, né? E para ver se consegue chegar a uma negociação, porque adultos negociam, né? Então, você veja, está precisando negociar, né? Qual é a sua parte, qual é a minha parte, porque onde tem mais de um, tem que negociar, né? Então, nós precisamos aprender a fazer combinações e cumprir.
Então, talvez nessa relação com as irmãs esteja faltando isso, né? Eu sugiro dialogar, mostrar o quanto, né? O quanto está me fazendo mal, a tua atitude, mostrar para o outro, dialogando, né? Eu acredito que por aí ela consiga uma solução, que é o que a gente está propondo aqui, né? Claro. Se coloca no lugar do outro, né? Você vê como é difícil, né? Aquela coisa. Como é que você se sentiria, né? Se você estivesse no meu lugar? Então, você vê que você precisa fazer o outro pensar também, né? Então, um diálogo Exatamente. aberto, né? Não é contar para a vizinha, é falar para a pessoa que está me incomodando, né? A pessoa que está me gerando um mal-estar, eu preciso falar diretamente com ela, porque tem esse hábito, né? A pessoa faz o mal para mim, me deixa puta, estressada, eu vou lá e conto para a vizinha, não é isso? Conto para um amigo, mas não falo diretamente para a pessoa, né? O que ela está fazendo comigo. Então, Claro. você veja como é importante também ter amor próprio, né? Para você se proteger, inclusive das pessoas abusivas, dentro da própria família, fora da família, né? Em todos os lugares existem pessoas e cada um tem, né, o seu estilo. Por isso, o amor próprio, né, Oleia? É uma boa autoestima para você ter condições de botar limite e não Claro. permitir o quê? Ser usada, né? Ser abusada, né? Porque senão, meu amor, é isso que acontece, né? Abuso e passa o trator em cima. É. Esse tipo de relação abusiva, assim, daí acaba interferindo, né, na toda a família, né? Nos outros parentes, nos primos, nos familiares, nos pais, porque sempre quando encontram aquelas pessoas estão, né, se, se brigando, vamos no caso, né? Discutindo, uma falando mal da outra. Então, eu acho Olha que é lá, bem você por. vê? Com certeza, né? A psicóloga, né, Thail, ela que sabe, né? Eu fico aqui, né, me metendo, né, dizendo, com certeza, essa é a solução. Não, a Né está dizendo, né? Então ela Não, acabou. mas você não acredita, Léa, que o diálogo a gente consegue resolver, aquela coisa da democracia? Hein? É bom para Uhum. você, é bom para mim, vamos conversar, vamos negociar, porque adulto não tem que negociar, não é tua opinião também? É, adultos Hein, têm que Léa? negociar, principalmente, mais ainda. Vamos aqui na Né? a Adriana Petter está conosco aqui. Né? Ouço muito ultimamente o termo MM, não monogâmico. Eu acredito que isso mostra uma grande responsabilidade afetiva. Não consigo acreditar que sejam tão liberais no sentido de sentimentos. Usam a desculpa da posse. Pode Uhum. comentar alguma coisa? É aquela coisa, né? Tá cheio de coisas aí que novas, né? Que a gente está vendo, que foge, né? Daquela coisa da monogamia, como eu até falei da sologamia aqui, né? De pessoa Sim. que, né? Casamento consigo mesmo. Então, assim, são vários formatos de relação, né? Existem, né? Já há muitos anos, vários formatos de relacionamento. Então, é o que ela disse, cada cabeça uma sentença, né, Adriana? E obrigada pela pergunta, e obrigada por estar aqui também, né? Engrandecendo a nossa live. Mas eu acho assim, ó, essa questão da responsabilidade afetiva, foi o que eu te disse, tem pessoas que fazem combinações, né? Tem até aquele tipo de relação trisal, a relação a três. Mas desde que, né, os três estejam de acordo, o que nós vamos dizer? Porque você veja, a não violência é aquela coisa, né? Conversar com o outro, negociar, se o outro concordar e tá tudo bem, o que nós vamos dizer, né? Nós não podemos julgar. E tem muitas relações em diversos formatos que as pessoas vivem numa boa, fora da monogamia. Até porque a própria monogamia é uma questão, né, cultural. Se você for ver a história da monogamia, tem aí os interesses, né, até do próprio machismo. Então, assim, é tudo uma questão de analisar cada caso e a responsabilidade afetiva entraria aí nesse sentido que eu falei do combinado, né? Da comunicação, do diálogo. E tá cheio de gente que está tendo esse tipo de relação aberta. Então, é cada um, cada um. Então, o que dizer, né, Lé? É uma coisa que não dá para a gente julgar. A Claro. escolha de cada um, né? Como é que você vai viver? O que a gente tem que estar sempre trabalhando é em cima disso, né? O que está sendo bom para mim, está sendo bom para o outro, como é que é, né? A troca, né? Não só bom para um lado e para o outro arrebentado aos pedaços. Né? E as Ok. escolhas de cada um, né? Nós vamos ter que respeitar. Porque muito vem da cultura, né? Então, são coisas que estão acontecendo, estão mudando, que a gente vai ter que, né,
É aquela coisa, para mim não serve, vamos dizer, eu não aceito. O outro aceita. E aí, tá errado aceitar? Não, se tá bom para ele. Né? Aquilo que a gente sempre falando, né, sobre o respeito, as escolhas de cada um, como aquela questão, né, até da população LGBTQIA+, na sociedade, né? Não, só pode ser heterossexual. Saiu disso, né, essa orientação é todo mundo doente. Não, não é. Não então, é assim. essas questões também, né, os formatos de relação também, eu acho que vai nessa linha. Né? Tem uns que querem a monogamia, outros não querem, outros, né, a bigamia, essa coisa mais escondida, né? Eu não sei se isso também é mais Mas que complicado, sempre ficar essa coisa existiu. escondida. O quê? Mas que sempre existiu, né? Bigamia. Não é? Então, é isso aí. Linda Medeiros, você iniciou falando sobre a violência na vida 2. Ela continua em 2023, mas continua porque sempre tem um lado que permite, não é? Para sair disso, a terapia é o caminho? Adorei, linda, obrigada. Perfeito, né? Uma pergunta também super apropriada. Porque é aquela coisa, né, Léa, que a gente volta a falar no limite, né? Então, linda, é aquela capacidade de realmente o amor próprio possibilita que você se proteja, que você cuide de você. E você é que vai botar o limite, né? Se eu coloco uma fita aqui, daqui você não passa, a não ser que eu permita. Então, veja que não dá para achar que só tem um vilão e uma vítima, né? Porque até essa postura de ficar no lugar de vítima, né, depende muito do quê? De você permitir. Não é, né? Porque então tem muito a ver com o que você permite que o outro faça com você. Né? É aquilo que a gente falou. E isso você vai conseguir botar um limite na relação quando tem amor próprio, né? Você cuidar de você, porque você não tem como colocar. Muitas pessoas confundem essa tal da responsabilidade afetiva como assim, coloca a própria vida na mão do outro e acha que o outro tem que cuidar. O outro tem que fazer ela feliz, o outro tem que carregar ela para sempre nas costas. Não, imagina. Né? Tem muita gente que confunde. Sim. Então, não é assim. É 50-50. Eu tenho a minha responsabilidade comigo, com a minha vida, e é por isso que, como eu cuido de mim, eu sei como é que é cuidar do outro, né? Agora, se eu nem cuido de mim, não estou nem com nada, né? Tudo, essas relações líquidas que estão por aí, não se cria laços, né? É um oba-oba sem fim. E dá nisso. Mas, de novo, né, linda? É importantíssimo que a gente possa, né? A terapia é né, eu sou uma grande defensora da terapia, porque não só por ser profissional, mas o quanto a terapia, né, me fez crescer, desenvolver o meu autoconhecimento, o meu amor próprio, porque eu também venho dessa cultura, né? Dessa cultura que castra, né? As mulheres, castra as pessoas, nesse sentido de ter amor próprio, de ter respeito por si mesma, de se valorizar. Então, eu também fui, né? Antes de ser psicóloga, eu fui também me desenvolver, né? O lado de dentro, porque não é só o lado de fora. Nós temos o mundo interno, que é riquíssimo, e que vai possibilitar o quê? Que a gente possa, né, se posicionar de uma maneira mais saudável nas nossas relações, né? Diante da gente, diante dos outros, e não ficar fazendo papel de otária, né? E muito menos de vítima, de coitada. Por quê? Porque, na verdade, você permite a própria responsabilidade afetiva, né? Eu tenho que ter a minha responsabilidade comigo para que tenha com o outro. Agora, o outro não pode, eu não posso dar minha vida para o outro cuidar, que eu estou perdida. Exatamente. Então, a terapia, sim, ela é um grande caminho, principalmente para o autoconhecimento, porque através do autoconhecimento é que nós vamos resgatar o amor próprio, né, com todos os elementos, autoestima, autorrespeito, autoconsideração, e que eu possa o quê? Me fortalecer para viver aí, né, nessa selva. Porque a gente vem para o mundo como? Totalmente fragilizada, jogam ali, e aí eu fico vulnerável. Não é à toa que nós estamos vendo a era dos golpes, né? Cada hora um golpe diferente, não só contra as mulheres, né? Mas de um modo geral. Então, o amor próprio é protetivo. Eu sei, essa é a minha frase. Mas obrigada, Perfeito. linda. É isso aí, vamos, né? Nos Perfeito. conhecer, vamos nos tratar, né, Léa? Isso aí, quero agradecer a audiência que está enviando perguntas. A Lúcia aqui da irmã, né? Dizendo que adorou a resposta, depois vou ler a resposta aqui no ar para ti, né? Ela adorou a tua resposta. Obrigada. A Fanca Guiar, né? A Fanca Guiar é uma amiga da Rádio Manaus, lá da Parnaíba. Tudo bom, Fanca? Obrigada por estar aqui.
Boa tarde, Léa e Neta Will. Léa, o que fazer quando a verdade é insuportável, machuca e traduz insegurança na relação? Olha aí, hein? Que perguntinha danada, né? Muito obrigada. Hein, Lé? Mas eu costumo dizer que a verdade liberta. Não é, Uhum. Lé? A verdade liberta, né? Por Agora, a mais mentira que faz a gente insuportável que adoecer. seja. Exatamente, é isso que eu acredito. A verdade liberta e a mentira faz adoecer. Então, eu prefiro a verdade para me libertar, né? Para não adoecer, do que ficar na mentira. Então, acho que esse seria o caminho, a verdade, né? A verdade não vai deixar a gente louca, né? A verdade não vai matar, muito pelo contrário. Quem faz isso é a mentira, né? Agora, a verdade liberta. Então, rumo à verdade, né, Léa? Por mais que doa. É, Mas por mais né, que vai essa doer uma vez só e vai te libertar. Né? Por mais que essa verdade sempre trará lembranças, né? Não muito tranquilas, né? Mas eu acho que também a verdade que liberta e é preferível sempre a verdade, por mais difícil que seja, né? Mas ela pode estar ali sempre, né, no nosso pensamento, né? Porque ela é insuportável, né? Ela foi insuportável ou é insuportável, né? O que tu pode Você dizer em veja, né, relação no próprio trabalho, o próprio trabalho terapêutico, né, a nossa função é justamente isso, né? O que é o autoconhecimento? É trazer a verdade para você. Porque mentem muito para a gente. A nossa cultura, a nossa educação mentem, né? A gente cresce muito com a mentira. Aí chegamos na vida adulta, né, achando que nós somos incapazes, que nós somos incompetentes, aquelas famosas crenças limitantes, né? Você chega aqui acreditando, né, que você não dá conta de você, que você precisa arrumar alguém para te carregar nas costas, e aí você fica submetida. Quer dizer, então, né, a verdade é uma coisa bem complicada, né, na cultura. É muito mais fácil a mentira. E aí a terapia faz o quê? O que é o autoconhecimento? É conhecer minha potencialidade também, não só meus pontos fracos, né? Ficar Sim, vulnerável na sim. mão dos outros, mas É, a própria terapia, ela faz o quê? Ela mostra para mim que eu também tenho pontos fortes, né? Que eu acreditei num sim. monte de mentira e a gente tem que mostrar a mentira. Por isso que é duro, né? Não é para qualquer um, né? Sentar ali e Não, ouvir a verdade. não Não é, é? mas nos ensina a aceitação, né? A aceitação, Claro, né? também. É E por isso que é um compreendermos. trabalho muito, com muito cuidado. É muito cuidado, né? É para a gente poder ajudar o outro a ver essas verdades tão dolorosas, né? Inclusive da nossa história, né? Sim, A história infantil, a gente carrega uma história infantil, né? Que muitas vezes cheia de traumas e que atrapalha a nossa vida adulta. E como é que eu vou saber disso? Eu vou ter que trabalhar em cima disso. Isso dói muito, 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 muito. Então, assim, é todo um cuidado com o outro, né? Minha profissão, um cuidado com o outro, para que a gente possa fazer o quê? Levar a verdade para ele. Porque a gente sabe que a verdade liberta. E ele só vai crescer e se libertar e ser dono de si e ter autonomia para viver a vida com dignidade se ele conhecer a própria verdade do que foi feito com ele, né? Senão ele vai passar a vida o quê? Tá deprimido, não sabe por que está deprimido, porque está dentro, né? Sentimento de vazio, não sabe porque eu estou vazio, e fica triste, e tem tudo que o dinheiro pode dar, mas não consegue ser feliz, e não sabe de onde vem isso, percebe? Porque ainda tem muito preconceito com relação à saúde mental, né, Leia? Nós precisamos de desmistificar cada vez mais. O programa Horizonte é maravilhoso, porque ele também ajuda a gente o quê, né? A desconstruir preconceitos em diversas áreas, inclusive na saúde mental. Gente, tem gente que vive deprimido e não vai procurar, né? O psicólogo. Fica o quê? O corpo adoece e fica atrás, né? Só de tomar remédio, 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 e o foco muitas vezes nem sabe que a depressão está acabando com ele, por preconceito, uhum, né? Porque não é como uma perna quebrada, né? Quebrou, tá todo mundo vendo, né? Ah, vamos lá ingestar. A doença mental, não, né? Os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos e outras doenças. Olha, é imenso o sofrimento. Você está vendo aí o índice de suicídio. E agora até em crianças, né? Crianças sim. suicidando, eu nunca vi isso na minha Ó, mais de 20 anos de carreira. né? A Fanca que fez a pergunta, né, da verdade. A questão é que a verdade liberta. Um é adoece o outro, né? Mas daí, mais uma vez, autoconhecimento, né? Trabalhar, né? Trabalhar Isso, isso trabalhar por dentro. Exatamente. interiormente. Aqui. Isso, se conhecer, conhecer a sua história infantil, as suas vivências, os traumas, né?
trabalhar você, para que você possa o quê? Descobrir, né, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as suas crenças limitantes, né? Porque você está sempre pensando de acordo com aquilo que você acredita. E isso pode ser um grande problema. Porque se eu achar que eu sou uma incapaz e preciso do outro para me carregar na vida, eu estou ralada, porque eu vou viver submetida ao outro, né? A tal dependência emocional tão falada, né? Dependência afetiva. Eu fico ali achando que o outro vai me salvar, né? Porque nós somos muito educados também nessa linha, né? Vai vir um moço no cavalo branco, vou casar com esse moço, ele vai me levar para a vida toda, estou feita, estou garantida, não é verdade? Como isso é comum, uma grande mentira que contam para gente, como uma outra mentira que contam para gente é que a gente tem que sair pela vida procurando a metade da nossa laranja, e não ensinam a gente a ser uma Alma laranja gêmea. inteira, né, Alma Leia? gêmea, então. Mas não é? É o É, amor romântico, né? Mas que romântico idealizado, mas não real, né? Que a realidade é outra. Entende? Então, assim, a gente tem que ter uma laranja inteira. E o nosso parceiro, outra laranja inteira. Aí sim, a coisa anda com responsabilidade afetiva. aí dá para fazer uma laranjada. Mas você concorda, Leia? Não é É, assim? Você não é acha? isso aí. A Linda volta aqui e diz assim, ó, duas, não, até com dois questionamentos aqui. Muito bom ter vivenciado, ai, cadê? Muito bom ter diferenciado uma relação com responsabilidade afetiva de uma relação sem responsabilidade afetiva. É comum, isso acontece? Daí ela diz assim, ó, lembrei de uma amiga, olha só, que tinha um relacionamento há mais de 10 anos. Sem dizer nada, o rapaz foi embora na madrugada. É comum isso acontecer? Olha só. Você vê? Muito comum. O que a gente escuta, né? Obrigada, Linda. Uma pergunta bem pertinente. Eu até falei anteriormente ali no texto, né, Leia, Sim, sobre pessoas que essa não falam situação. nada, abandonam, vão embora, desaparecem, né, sem dar Somem. notícias. Isso é um exemplo que a Linda trouxe, né, de uma conhecida, e a gente vê isso muito na clínica. Eu me lembro que acho que até tinha um filme, aquele que desceu para comprar cigarro e nunca mais voltou, né? Não é Lembra? comum? Tem até um filme, de tão comum que é. E não dá Hum, satisfação, não dá importância, deixa a esposa, deixa filhos, né? exatamente. Desaparece. E isso, né, tá assim. Cada um tem uma historinha. E com rede social também, tem quantas histórias que eu escuto. Bah, me deu um fora pela rede social. Estava relacionando comigo, de repente sumiu, desapareceu, me deu fora, né? Outros É, somem. Quer dizer, muita história diferente. aqui a Vera Lúcia, já vou aproveitar que você está falando em rede social, a Vera Lúcia dos Santos diz: e o relacionamento que acaba por rede social? E a pessoa Aí, que ó. rompeu bloqueia qualquer possibilidade de diálogo, deixando um enorme vazio a ser trabalhado. O que fazer? Eu estou lendo Você isso porque vê? exatamente o que você estava falando, né? Exatamente. Aí você viu que ela disse o que fazer. Viu como é importante a gente se fortalecer? Uhum, Para não se quebrar. sim, Percebe? Porque pode acontecer isso, porque está cheio de gente, né, sem a responsabilidade afetiva. Mas eu tenho que também, né, me preparar para isso, né? Para ser abandonada, para ser rejeitada. Então, tem pessoas que, ao ser abandonadas, suicidam, se jogam, blum. Não é verdade? Acabou tudo. Né? Então, assim, é muito complicado isso, essa fragilidade. Nós precisamos nos fortalecer. E como é que eu vou me fortalecer? Me conhecendo. Eu não conheço outro caminho. Eu preciso me sim. conhecer, né? Eu preciso me fortalecer, eu preciso ter autonomia, eu preciso saber dos meus pontos fracos, né? Porque o outro pega os meus pontos fracos, né? Eu preciso me desenvolver como pessoa, questionar minhas crenças, as minhas capacidades, minhas competências, né? Sair desse lugar de inferioridade, né? E o outro é o máximo poderoso e eu sou o zero à esquerda. Eu sempre trabalho muito essa coisa aqui, né? Por que você vê o outro como um elefante e você como uma formiga? Mas isso Tem que é parar com exatamente isso, né? amor próprio e autoestima, né? É a mesma coisa, amor próprio e autoestima? Tem uns que consideram como sim, e eu já considero como não. Eu considero assim, o amor próprio, a autoestima como um elemento do amor Hum, próprio. Assim como o hum, autorrespeito, a autoconsideração, percebe? sim. Então, eu já faço essa diferença entre amor próprio e autoestima. Porque o amor próprio, né, é aquilo que eu sinto por mim, esse sentimento, né, como você sente amor por uma outra pessoa.
E já a autoestima, por que ele faz parte do amor próprio? Porque é a percepção que eu tenho de mim. Assim como eu tenho, que eu costumo dizer muito, que a vaidade, né, é a percepção que o outro tem de mim. Viu a diferença entre autoestima e vaidade, né? Como Sim. eu preciso fortalecer, eu preciso me olhar de uma forma muito fortalecida, para não ficar o quê, né? Só com o olhar do outro, porque ficar na mão do olhar do outro, eu estou correndo risco. Exatamente. Inclusive, eu não sei se você tem mais pergunta aí, né? Deixa eu ver a pergunta. Depois eu falo. A Adriana volta aqui e diz: quando você fala o lado de dentro, eu lembro de pessoas que nem conseguem se olhar no espelho, e daí o autoconhecimento e o amor próprio parecem estar em baixa. Né, Tauil, de novo pergunto: quando teremos políticas públicas em relação às terapias? Ah, Adorei. Eu é o que a também gente pergunto. precisa, né? Políticas públicas. Exatamente, porque assim, ó, quem interessa, né? Ensinar você a pensar, não é verdade, Léo? Ensinar você a questionar, não Uhum. é? Desde pequenininho, desde os 7 Ah, anos. pois é, o que se gasta, né? Imagina o que se gasta, colocar no lápis o que se gasta com pessoas afastadas por depressão é assustador. E ninguém toma, né? E o que fazer com isso? Percebe? O próprio ver essa coisa, o que se gasta de botar gente presa né? Para separar a mulher da a violência doméstica. E aí? E só continua nesse ritmo. E esse trabalho interno da terapia em si? Como é que fica? Né? Tem que investir nisso. E foi o que eu disse. Quando já está adulto, né, ele está repetindo o que ele aprendeu na infância. Se ele bate na esposa, com certeza ele viveu num ambiente, né, bem semelhante para estar repetindo. E vai fazer o quê? Vai só ficar aplicando leis nele? Não vai transformar internamente? Não vai ajudar o sujeito a olhar esse lado de dentro, né? O que adianta? Joga lá e faz o quê com ele? Então, isso aí, né, Adriano? Nós estamos aí na luta, tentando, né, se despertar, nem que seja um despertar individual. Olha como é que está o Né? social. Né? O social fica caótico, por quê? Porque parte do individual. E essa é a nossa luta, né? Eu estou aí desde 2018 com esse movimento, porque o consultório mostra, né, a situação. Ainda veio a pandemia, nós achamos que a pandemia fosse, né, melhorar muita coisa, e na verdade, você viu, né? Decepcionamos também, né? Essa coisa, o cuidado consigo mesmo e com o outro, né? O absurdo, né? Porque nem consigo mesmo, quanto mais com o outro. Então, Piorou, mas a né? gente continua insistindo, né? Insistindo para ver se a gente vê. Você veja a importância do programa Horizonte, dá esse espaço, quantas pessoas estão nos ouvindo nesse momento e podem estar refletindo e pode mudar a sua vida. Eu sempre falo, se uma pessoa, né, Leia, nesse momento agora está ouvindo a gente conseguir refletir, a gente já fica feliz, porque é Claro. um que passa para o outro, que passa para o outro, né? E coisas boas. Então, acho que é isso que é o nosso propósito, a gente está levando informações que realmente ajudam as pessoas a pensar, né? Você veja, não ensina a gente nem a pensar, não ensina a gente nem a fazer gestão do pensamento, gestão das emoções, tudo que é do lado de dentro, né? Fica à deriva. Fica à deriva, porque eu não sei nem pilotar aqui dentro. Só sei pilotar o avião, mas e esse avião aqui de dentro? Aí eu entro no avião e jogo o avião lá embaixo. Sim, Né? sim. Quantos dias nós já Ou vimos? então, Quantos dias? umas atitudes, né? De que nem criança, nem adolescente faria, né? Enfim, quero agradecer aqui a nossa audiência, que estamos aqui hoje conversando com Nea Tauil, psicóloga já conhecida aqui do nosso programa Horizontes, Responsabilidade Afetiva na Vida a dois. Eu vou ler aqui rapidamente, né, a resposta da Lúcia, né, que é o caso da irmã, né, se a responsabilidade do relacionamento afetivo também pode ser em relação a irmãs, família. Adorei a resposta, obrigada. Esta irmã fica dizendo, sou doente e acumuladora. Estranho, porque ela morava comigo, ela não era assim, ela se tornou assim porque a minha irmã deixa ela ser assim, e fica dando desculpa para tudo que é coisa que ela faz. Quando ela é cobrada, ela põe a culpa nos outros. Ela disse que, eu tô que nem a fulana, que o marido faz e acontece com ela, sempre ela acha uma desculpa para os seus próprios erros. Então, são pessoas que já têm, como é que eu vou te dizer,
né, já tem uma resposta, um rótulo, né, já tem uma receita, né, e vão dizendo aquela receita para tapar, né, para se rotularem, né, e não se comentarem mais, só acumuladora, né? Eu sou isso, eu sou doente, né? Mas reaja, não é mesmo? Faça alguma coisa. É muito fácil dar o diagnóstico. E aí? Eu dei o diagnóstico, e agora? Faço o quê? Né? É. Saída tem, agora tem que tratar. Não adianta só dar o diagnóstico e não tratar. Uhum, Que é buscar uhum. solução, né? Eu costumo dizer Sim, que não tem solução para a morte, né, Leia? é Fora verdade. disso, é uma obrigação nossa buscar, sim, saídas para a gente melhorar, para a gente É sair verdade. do buraco, né? As O, diversidades estão aí para a gente enfrentar e superar. Né? Uma vez, eu Hum, não sei se eu li, alguém me disse, né, que era conforme a pessoa tem uma determinada idade, é difícil fazer um trabalho de terapia. Tem idade para isso? Vamos supor assim, ó, para iniciar uma terapia, por exemplo, uma pessoa que nunca fez, que tem todas essas artimanhas, né? De se esconder, de fugir, né? De baixa autoestima, sem amor próprio. Isso funciona mais para os mais jovens, os mais idosos também têm solução. não, claro. Tanto que tem uma especialidade só, né, de pessoas que trabalham com a terceira idade. Claro que Ah, sim. O nosso cérebro, meu amor, ele é, né, ele é plástico. Então não tem idade. Eu não acredito nessa teoria, e tanto que hoje também tem muitos, né, colocando que não existe idade para você transformar, né? mas Enquanto eu estiver diziam viva, isso, hein, né? hã? Diziam isso, comentavam isso, a ciência comentava isso. Antigamente, sim, Sim, é né? mais difícil, né? Nossa, já está cronificado. Aí até que Uhum. vem um lá, né, que fala, não, o cérebro, né, ele pode mudar sim, né? Você pode fazer transformações, ele é plástico, mas tem que trabalhar. Então, assim, tem que procurar esse tipo de ajuda, né, especializada, tanto que hoje existe uma especialização só para trabalhar a terceira idade, assim como existe especialização para trabalhar a infância, entendeu? Então, tem profissionais especializados só para trabalhar com criança, profissionais especializados só para trabalhar com terceira idade, e assim vai. O outro só adolescente, entendeu? Por quê? Porque não tem idade, né, para a gente melhorar enquanto a gente tem vida. Enquanto tem vida, né, a gente tem que buscar melhorar. O que nós estamos fazendo aqui? Ah, Sim. pau que nasce torto, morre torto. Mentira. Isso é Não. história lorota para você não crescer, para você não evoluir, para você ficar submetido. Tem que buscar, sim. Pau nasceu torto, agora ele vai lá arrumar o pau. Entendeu? Não tem muito essa coisinha? Ai, assim foi assim. É, Ai, vai morrer é. assim. Vai morrer assim se quiser morrer assim. Não é verdade? Porque está aí, ó. A A, busca, a evolução é o a tempo todo. Beatriz sempre fala que é a síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, vou viver assim. Não é? Aí, Não, aquilo que você acabou não de falar, existe. né? Fica dando desculpa. Desculpa para quê? Né? Para sair da zona de conforto, meu amor. Você tem que ter Uhum, muito, né? Muito amor próprio para sair da zona de conforto e buscar o quê? Sair desse ciclo vicioso da toxina, das relações abusivas, da infelicidade. Porque você vai ensinando exatamente. os filhos a ser infeliz. O que, que Sim, é, né? sim, Não é exemplo? Eu tenho que correr atrás do quê? Se a gente pensar assim, qual é a minha única obrigação aqui? É o bem-estar, é a minha felicidade, e eu tenho que correr atrás, não é? Eu tenho que e como tá dentro de mim, não está fora. A felicidade não está na esquina. Percebe? Muita gente acha que a felicidade vou comprar um avião, vou comprar o carro do ano, aí passou, pronto, o brinquedo perdeu a graça e volta a ficar triste. Está dentro da gente, né? Esse bem-estar. Mas o que é dentro da gente? É o autoconhecimento. Eu tenho interesse por mim, percebe? Não só pelas coisas de fora. Porque a nossa cultura não ensina a gente a ter interesse pela gente, olhar para dentro. Por que eu estou sempre focando no outro? Por que é difícil focar em mim? Né? Ensinaram para a gente que focar a gente é egoísmo, é egocentrismo, né? Assim? É narcisismo, né? E aí as pessoas ficam, eu não posso gostar de mim. Nossa, que horror, imagina eu gostar de mim. Imagina eu sim. cuidar de mim. Quantas vezes eu escutei isso? Né? Então, e aí o que você faz? Você fica odiando você e servindo o outro. E aí tá o que nós estamos assistindo. Uhum. Então, Leia, até gostaria, né, de mostrar aqui para vocês. Conhece esse livro aqui? Ó, acho que você conhece, O Pequeno Príncipe. Ah, sim, quem não conhece?
Pois é, ó, mais de 200 milhões de cópias desse livro, né? Aqui nesse livro, ele fala muito, né, daquela coisinha, você é responsável, aquela frase famosa, né? Sim, Você é responsável por aquilo que cativa, né? sim, Então, você veja, né, uma coisa muito interessante a gente falar sobre isso, porque lá atrás eu falei, né, que as pessoas confundem muito essa questão de cativar, a responsabilidade afetiva, aí acha que o outro tem que cuidar dele, né? Que tem que jogar a vida dele para o outro cuidar. Então fica muita coisa equivocada, até o termo, né, cativar, né? O que é cativar, né? Você é responsável por aquilo que cativa. Então eu trouxe um texto aqui que eu gostaria de ler, que é bem interessante também, para a gente poder refletir até sobre essa questão, né? Você é responsável por aquilo que cativa. Então, é um texto assim de um grupo chamado Grupo da Elegância, né? E é uma reflexão sobre a beleza do significado do verbo cativar. O sim. Pequeno Príncipe e a arte de cativar. Cativar, segundo o dicionário, significa impressionar uma pessoa ou várias, né? Com seu caráter ou jeito de ser, agir ou falar. Isso mesmo, impressionar com caráter ou jeito de ser. Entretanto, parece-me que esse verbo está ficando obsoleto. Talvez eu esteja errado, mas me consolo ao saber que uma das figuras mais sábias da literatura divide a mesma opinião. Em um mundo cada vez mais dinâmico, em que as pessoas estão sempre com pressa, perder tempo com alguém não faz parte, né, do cardápio. Então, a modernidade líquida, muito falada, né, sobre isso, a modernidade líquida, com a sua fluidez, apresenta um problema no que tange as relações humanas, qual seja a dificuldade de criar laços. Veja aí que a gente estava falando até agora, né? Essa falta de responsabilidade afetiva também gera o quê? A incapacidade de criar laços. Então, essa dificuldade, ela foi percebida com muita sensibilidade, né, por Antoine de Saint-Exupéry, que é o autor do livro O Pequeno Príncipe, né? Na obra O Pequeno Príncipe, né, lá pela parte 21, ele diz o seguinte: o príncipezinho, né, encontra uma raposa. Você lembra dessa Sim, parte do livro, Leia? A qual sim. lhe transmite ensinamentos sobre a arte de cativar. Então, o que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Cativar é uma arte que realmente está esquecida. Não queremos perder tempo com ninguém. Logo, não buscamos criar laços. Pelo contrário, temos necessidade de relações com facilidade em desconectar. Já se perguntou, né, por que, né, do Facebook, do Instagram, fazer tanto sucesso? Construir laços é muito trabalhoso e leva tempo. E tempo é o que não temos no mundo líquido. Por que devo perder tempo cativando alguém? Isto é, construindo laços? Se posso a cada dia ter novos amigos? A conta é simples. Quando enjoo de alguns, troco por outros. E o melhor, a conta sempre bate, né? Os adultos são especialistas em fazer contas. Talvez por isso se adaptem tanto a esses relacionamentos. A resposta à pergunta, né, supracitada, pode ser respondida por qualquer indivíduo minimamente honesto, pois esses relacionamentos podem garantir até alguma coisa, mas a amizade não é uma delas. Para ser amigo de alguém é preciso saber cativar, e para cativar é preciso perder tempo. Não só ser amigo, né, mas ser parceiro também, né, parceira. Criar laços é como construir uma ponte, uma vez que, se não estiver bem feita, não nos faz cair. Criar laços é fazer de alguém simples uma pessoa especial. De um é em meio à multidão, a multidão em meio a um. Ou seja, é trabalhoso. E, ultimamente, tenho a impressão de que as pessoas não gostam de se usar as mãos. Talvez ainda tenham compreendido o que é cativar. Sendo assim, retiro-me para que uma amiga mais sábia que eu possa falar. Foi o trechinho da raposa. Exatamente, disse a raposa. Tu não és nada ainda para mim, senão um garoto inteiramente igual a 100 mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens também necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100 mil outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidades um do outro. Serás para mim o único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Ah, agora talvez tenha compreendido a importância de criar laços. É somente
quando criamos laço que nos tornamos únicos para o outro. Só quando nos cativamos o outro, nos tornamos importantes para ele, pois só carregamos dentro de nós aquilo que não encontramos em nenhum outro lugar. Cativar é um verbo que tem como complemento direto alguém, quem em meio a tantos se tornou único. E não há como ser único estando sempre com pressa, de modo que não esteja presente para dar um abraço ou decifrar os enigmas de um longo olhar. Também não há como comprar um amigo em lojas ou sites de vendas. É preciso saber perder tempo para ter amigos. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo prontinho nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. Perder tempo com alguém, como isso nos assusta. Aliás, a própria expressão perder tempo é controversa, pois não perdemos nada estando com alguém. Pelo contrário, ganhamos. Entretanto, por medo ou conveniência, ou os dois, esquecemos o significado de cativar. A bem da verdade, criar laços não é fácil, como já disse, e exige, além de esforço, paciência. Paciência para esperar o cimento que mantém os tecidos coesos secar. Paciência para compreender os mistérios que permeiam o outro. Paciência para conhecer, uma vez que a gente só conhece bem as coisas que cativou. Como não andamos com muita paciência, logo não cativamos. E como não cativamos, não conhecemos ninguém de verdade. Contentamos-nos em passar pela vida conhecendo apenas representações, muito preocupados em aparecer. Esquecemos como é bom ser importante para alguém, pois quando somos importantes, ainda que deixemos de existir, continuamos existindo no outro. Existindo em função dos laços que criamos nas horas perdidas, cativando. Existindo em cada pedacinho que respira. Existindo em cada nó que forma o laço. E como nós não somos e como nós são pequenos, dificilmente os veremos com os olhos, mas é um erro procurá-los com os olhos, pois só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Não é lindo? Maravilha, maravilha, muito bonito, fez recordar muitas coisas, inclusive lendo o livro. Né? Acho que todas nós, né, essa geração, acho que leu até mais de uma vez, né? Enfim, essa é a nossa querida Neta Will, psicóloga, criadora do movimento social Família Eu, educando para o amor próprio. Antônio Meirelles diz aqui, boa entrevista, enquanto existe vida, existe esperança. A Fanca Guiar. Acho você, Neta. Obrigada, Ana. O Antônio, né? Antônio Meirelles, meu cunhado. Isso. Agora, a Fanca Guiar. Acho você, Neta, um exemplo de astral. Te acompanho nas redes sociais. E aqui a Fanca ainda diz. Obrigada. A Neta, eu ainda... A Fanca ainda diz, né? Por que o ciúme é tão decorador das relações? Mas acho que é a maior causa do feminicídio. Decorador? Olha. Causador deve ser, né? Você lembra, Leia, quando nós falamos aqui, nós temos uma live, viu, Fanca, né? Só que nós falamos sobre os ciúmes patológicos. Lembra, Leia? Uhum. Você pode até acessar o site, né? Para ver lá, tá gravado. Chama Ciúme Patológico. Ali eu falei muito sobre os ciúmes, né? Lembra, Leia, dessa live? Sim, acho que foi claro. Em 2021. Ah, Janita aí, minha irmã, Leia. Tá. E o meu sobrenome, é irmã. Sempre avante, né? É minha irmã. Tá aí. Seja muito bem-vinda, Janete. Minha Amanda, querida. Obrigada. Catherine, autoastral é pouco para a Nea, ela é por demais de especial. É isso aí. Obrigada. Adorei o feedback, obrigada. Aqui, ó. Os que procrastinam, na verdade, não querem mudar ou há dificuldade interna?
Procrastinação. Pois é, né? Uhum. Tem uma dificuldade aí, não é, meu bem? Né? A gente tem que questionar até por que está procrastinando, né? Você vê que tudo é um questionamento, porque tudo está dentro de mim, né? O porquê que eu estou procrastinando. Começa com uma pergunta, né, Leia? Para que a gente possa buscar uma saída. É o questionamento, né? Questionar. A gente é de uma cultura que não ensina a gente a questionar, ensina a gente a obedecer, né? Eu mando e você obedece. Só que nós temos que aprender o quê? Criar essa cultura do questionamento, né? De pensar, de se questionar e até de questionar, né, a postura do outro. Isso é importantíssimo. Você não acha, Léa? O Sim, questionamento? com certeza. Com certeza. Deixa eu ver aqui outra. Eu estou procurando aqui mais perguntas, porque ainda tem perguntas. Eu quero agradecer a Que audiência, bom, quero que agradecer bom. as pessoas que estão aqui. A Catherine diz assim, Néa, você nota algo nessa geração como responsável ou irresponsável afetivamente? Nota alguma evolução em relação aos afetos? Ó, tá bem complicado, né? Essa questão da evolução, tanto que eu iniciei falando sobre a questão da própria violência, né? Vários tipos de violência crescendo, né, em 2023. E a gente poderia pensar o quê, né? Cria-se lei, uma lei atrás da outra, mas a violência continua crescendo. Então, assim, enquanto a gente não incentivar, né, até a própria nova geração também a olhar para dentro de si, eu acho que nós vamos ter, né, esse crescimento imenso de falta de responsabilidade afetiva, consigo mesmo e com o outro. Sempre, né? Eu, o outro. Né? O que eu faço comigo, né? Se eu me abandono, o que eu vou fazer com o outro? Não é verdade? Então, assim, é muito importante cuidar de si mesmo, né? Sempre, né? É sempre aí trabalhando o autoconhecimento, o amor próprio, se curtir muito. Eu sempre falo, gente, apaixone-se, né, por si mesmo. É uma delícia, né? É uma delícia. É uma viagem, assim, maravilhosa, porque você vai descobrindo coisas que você não imaginava, né? Que você seria capaz. Isso é muito legal. E, inclusive, essa coisa que a gente falou da crença limitante, né, Leia? Quantas crenças limitantes que limitam a nossa caminhada, a nossa evolução, né? O nosso bem-estar. Como é importante o bem-estar, né? O que eu vejo de pessoas incomodadas consigo mesma, né? É impressionante. E qual é o caminho? É buscar o bem-estar. Ele existe. Mas ele não está na esquina, ele não está fora de mim. Ele está dentro de mim. Então, esse é o ponto, né? Começar a olhar para dentro de si. Não é, Léa? Perfeito, E é perfeito. claro que o caminho que eu sempre sugiro é, né, a terapia da família eu. Tem a duas forças, né, Léa? Com Educação para o amor próprio na certeza. infância. Ela tem que E se não chegar nas conseguiu na infância, escolas, né? é Tem aquela que coisa. Se eu não chegar nas receber educação políticas para o amor públicas, próprio. Oi, e Léa, chegar nas desculpa, não escolas. ouvi. Não ouvi, Léa. Não, estou como criadora, né, da família Eu, né? Movimento Social Família Eu, Educando para o Amor Próprio, lembrei, né, aquela pessoa que diz das políticas públicas. Precisamos dessas políticas públicas para esse teu movimento chegar nas escolas, né? Eu vou ler mais umas Exatamente. 3 participações, depois tu fala como é que está o movimento, né, e como é que está a situação. Uhum. A Vera Lúcia Uhum. foi apresentadora junto comigo no Horizontes, lá no início. Então, ela diz assim: sou muito tua fã, né? Sempre enriquece Obrigada. horizontes, nos esclarece, faz com que ampliamos nossa capacidade de ressignificar situações que por vezes pensamos ser insolúveis. Grata. Rosana Lima, né? Dando bom dia, dando um oi. O trabalho me atrasou para chegar, não importa. Tudo que você assistir depois, você vai ser muito, muito bom, muito proveitoso para você, né? Com certeza. São 16 horas e 14 minutos. Quero ver se eu já li aqui, todo mundo falou. Era Lúcia. O regulamento bloqueia. Acho que é isso aí. Acho que é isso aí. Aqui a Ai, Adriana amei. falou a verdade, né? Sempre escolherei a verdade, que é mais parecido com luz, que com mentiras que só machucam. É isso aí. E para viver na verdade, para viver na luz, nós precisamos, então, aqui, né,
desse movimento social, né? Que agora eu vou deixar a Néa falar um pouco, né, disso. A Janete Tauil ainda diz: ame-se e sua vida Ah, transformará. É isso aí. a minha irmã. É, Antes a, você falou a Janice e Tauil, não é? E agora é a Janete, não é isso? a Janete. Hein? Não, Então. as duas foram a Janete. A Ah, foram a Janete Janete, eu achei que uma. Ah, tá. Eu tenho, tem eu outra vi aqui, irmã? achei que fosse a Janice. Tenho. A Janete e a Janice, as Aham, duas. aham. É Ah, isso aí. obrigada, beijo. Você vê que bom, né? Porque, As pessoas participando. Você vê, né? Que delícia. Eu adoro estar aqui, Leia. É que muito bom, gratificante. bom. Eu Olha, também os teus convites adoro sempre quando a são audiência bem-vindos. está assim. É uma A delícia, né? Janete ainda volta, né? Antes ela disse: ame-se e a sua vida se transformará. É difícil, Ó, mas não é impossível. Verdade, é é isso difícil, mas não é aí. impossível. Uma luta E diária, claro. Se a gente aprendesse desde pequenininho, né, a se amar, se ensinasse a gente, não seria tão, né? Mas é difícil, mas não é impossível. Então, assim, nada é impossível quando a gente tem vida. É o que eu acredito, não é? é Então, pode verdade, estar com 50, 60, 70, 80, não importa. Está viva, vai em busca. Né? É como assim, ó, o preconceito, né? Até com relação a, já é 80 anos, vai casar de novo. Ah, como é que é? Imagina, 80 anos vai querer casar, fazer sexo, o que, que é isso, né? Olha o preconceito, né? Com essa coisa de uhum, 60 a mais. É outro preconceito que a gente tem que quebrar, né? Mais amor próprio e menos preconceito. Cada um, né? Enquanto tiver vida, nós temos que viver e fazer o que vai gerar o bem-estar na gente, né? Não é, Leia? é Então, isso né, aí. até inclusive esse livro aqui que eu li, né, esse trechinho aqui, esse texto, você veja como fala de criar laços, né? Então, assim, ó, amor próprio, né, para criar laços e continuar criando laços, se importando com o outro. Porque criar laço é isso, se importar com o outro. Responsabilidade afetiva é isso, é se importar com o outro. Não é colocar o outro nas costas e achar que tem que fazer feliz. Por isso que eu te falei que muitas pessoas confundem até essa frase, né? Ela é muito discutida, né? Muito debatida sobre a tradução da palavra, né? Cativar. Muitas pessoas confundem e jogam a responsabilidade em cima do outro. Então, acho que ficou claro, né? Que responsabilidade afetiva é exatamente o quê? Essa forma, né? As minhas ações, né? Em relação ao outro, o meu cuidado, né? Em relação ao outro, que começa comigo, né? O respeito afetivo comigo que se estende ao outro. E isso em todas as relações, né? Hoje a gente focou mais nessa relação afetiva, mais focada na vida a dois, no casal, mas, como surgiram as perguntas, ela também está estendida. Então, Leia, para falar, você quer que eu fale agora sobre um pouquinho do Eu movimento? só vou pedir mais, e quero que você fale agora sim. Agradecer a audiência mais uma vez, tá? E pedir que elas vão lá no YouTube, faça a sua inscrição, dê o seu like. É muito importante aumentar no nosso número de visualizações. Isto aumenta, isto favorece o canal Manaua, né? Então é muito importante. Dê o seu like e daí eu já peço, faça a inscrição, compartilhe a live, né? Essa live fica gravada, né? Seus amigos, seus familiares recomendem, poderão assistir em outro horário, tá? Mas vamos então agora que a Nea vai falar então do movimento social família Então, eu. né, Leia, na verdade, assim, né, sempre que onde eu vou, onde eu estou passando, eu estou falando, né, sobre o movimento, sobre essa questão da educação para o amor próprio na infância, e sobre a terapia da família eu na idade adulta, justamente isso, né, visando a transformação, a evolução, a melhoria das relações, né, porque melhorando as relações nós vamos melhorar o mundo, né, inclusive em relação com o planeta, que é um caos, né, olha aí o meio ambiente, estamos tentando aí, né, a todo custo, porque se eu não tenho uma relação boa comigo, eu não tenho nem com os animais, eu não tenho com os rios, com as árvores, né? Com nada. Quanto mais, né, com o outro, quanto mais com aquilo que me cerca. Então, é daí, né, que eu saí do meu consultório lá em 2018 e resolvi criar esse movimento para chamar a atenção das pessoas. E falando em políticas públicas, eu fui direto, né, buscar também o quê? Chamar a atenção dos políticos, né, que eles estão aí com a Sim, caneta na mão. E conseguir o quê? Conseguir criar, né, levar, né, esse projeto. E lá em 2020, não, mentira, lá em 2020,
Não, foi 2020. Em 2020 nós conseguimos, né, Leia, a lei municipal do Dia do Amor Próprio. Lembra, né, que eu já vim aqui e falei Sim, muitas vezes, sim. é a lei Foi em plena 12.670. pandemia, né? Plena pandemia. Isso. Aí depois veio a pandemia, né? Na sequência já veio a pandemia. Foi em março, né? A gente Sim, conseguiu em janeiro e logo veio a pandemia. E aí, continuamos lutando, né? Mesmo, né, reclusa. Logo agora, em 2022, nós também conseguimos o quê? O Dia Municipal do Amor Próprio estadual, né? Para ser comemorado em todo o Rio Grande do Sul, que é a Lei 15.872. Então, você sim. veja, sempre buscando dar visibilidade, né, ao amor próprio, né? Esse sentimento tão importante que está tão entrelaçado com todos os tipos de saúde, né? Que é a saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde sexual, saúde tecnológica, e assim vai, e a saúde social. Então, nós conseguimos, né? Você viu, 2 projetos que nós levamos, né? 2 projetos de leis foram desenvolvidos, politicamente falando, conseguimos dar uma grande visibilidade, inclusive no meio político, e continuamos trabalhando. E agora, o nosso próximo passo, nós estamos trabalhando também, e você sabe que é uma luta, né? Nós estamos Sim. trabalhando para quê? Para conseguir o Dia Nacional do Amor Próprio, né? Que não é só comemorar no estado do Rio Grande do Sul, que já foi uma grande vitória, agora nós queremos comemorar com todo o país esse dia tão importante que a gente comemora sempre no dia 28 de fevereiro. Né? Todo dia 28 de fevereiro é o dia municipal e estadual do amor próprio. Então, já encaminhamos o projeto também do Dia Nacional, estamos aí, né, gestando esse bebezinho aí novo, que em breve, com certeza, né, nascerá. Então, e outras coisas que nós estamos fazendo também, estamos trabalhando em cima de um livro para trabalhar a questão do amor próprio, falando do movimento. Então, assim, a gente não para, né, Leia? A gente está sempre em constante, trazendo evidência, né, na rede social, nas redes, sempre também trazendo matéria que ajuda as pessoas, né, a ler, sempre evidenciando o amor próprio, que esse é o objetivo, né? E o dia 28 de fevereiro, ele é um dia específico, né? Essa data ela é específica como um dia especial para promoção, né, de ações aqui no estado do Rio Grande do Sul, voltadas para a conscientização sobre a importância em nutrir e praticar amor próprio, em benefício da saúde integral e para o bem-estar individual e social. Sempre assim, né, Leia? Individual, social. Eu tenho que estar bem, porque eu vou para fora, né? Sim. Agora, se não cuidar, eu não cuidar de mim, do individual, o que eu vou levar para fora? É que eu sempre falo, amor próprio é gerador de amor, né? Então, enquanto eu estou nutrindo amor próprio, eu estou gerando amor. E se eu estou gerando amor, eu estou espalhando esse sentimento, né? Que é esse sentimento delicioso, gerador de bem-estar, né? De respeito, de união. Isso é uma delícia. E eu até tenho um hashtag que fala, né? O mundo pede amor próprio, gerador de amor. Porque é isso que o mundo está pedindo, amor. Né? Então, mais uma vez, essa oportunidade que você me deu aqui, ó, ela é imensa. Eu sou imensamente grata a você, a todos os ouvintes, né, por estar aqui, por receber todo esse carinho, esse acolhimento. Olha aí, né? É responsabilidade afetiva, né? É Minha, isso. de vocês, né? Que isso que é gostoso, esse acolhimento, essa troca Exatamente. amorosa, não é? Nós precisamos disso, né, Leia? Então, essa é a luta do movimento. A base do movimento é justamente isso, porque eu acredito nisso. Eu sempre acreditei no amor. E o amor, principalmente, né, eu sempre falo, o amor, a base, né, de todo tipo de amor é o amor próprio. Qual é a base, né? Ele é a base de todo tipo de amor, né? Seja o amor na vida a dois, o amor romântico, o amor por um filho, pelos animais, pelo planeta. Então, acho que é disso que nós estamos precisando, né? E Com sempre certeza. lembrando, né, Leia, que a ausência de amor próprio coloca a paz individual e social em risco. Com Nós estamos certeza. assistindo aí, né? E o Com que nós certeza. mais queremos? A gente está vivendo isso, né? Nesse momento, né? No mundo, no planeta, né? No planeta, né? Estamos Não aí com é? 2 guerras, né? Pessoas com ódio, com raiva dentro dos seus corações, né? Não existe compaixão, não existe relacionamento saudável, não existe, né? A,
Enfim, tudo isso que nós falamos aqui, né? Tudo isso que nós falamos aqui, porque a responsabilidade afetiva na vida do outro, né? Do outro. Né? Então, isso é muito importante, né? A gente está sempre divulgando, sempre falando, né? Porque eu tenho esperança, né? Eu tenho esperança que Eu um dia nós também. vamos chegar lá. Ah, eu não desisto. Enquanto A, estiver viva. uhum. A Mary Tossi diz, eu que Uhum. agradeço, querida psicóloga Néa. É isso aí. Eu também Olha agradeço. A Mary, olha, a nossa audiência é internacional. A Mary está lá em Toronto, ó, Ah, Canadá. maravilha, Obrigada, Mary. Muito feliz, maravilha. gratidão. É isso aí. Então, todos no movimento, né? A gente tem que se engajar. Isso que eu ia perguntar, né? Quem são as pessoas do movimento, né? Não é só você, né? Que faz um, uma solicitação para criar o dia do municipal, depois o dia estadual e agora o federal. Tem um grupo, né? Que é o Unido Coeso, que trabalha com vocês no movimento. Isso? Então, assim, a gente sempre terceiriza, né? Nós temos um movimento, assim, a própria Linda Medeiros, né? Ela é a diretora executiva do movimento, e ela sempre faz esse trabalho também, né, de divulgação. Temos o pessoal de marketing, publicidade, porque ninguém faz nada sozinho, né, Leia? Sim, Então, nós temos claro. um grupo, a gente desenvolve tudo, encaminhamos, né, todo o material, e aí são muitos braços que vão nos ajudando nesse trabalho. Os próprios seguidores, né? São nossos braços também, porque compartilham nossos vídeos, nossas postagens, passa para um, passa para o outro. Os seguidores também estão, né? Fazem parte do nosso movimento. Né? Sim. Vocês aqui fazem parte do nosso movimento. Então, é uma coisa muito estendida. Não é claro, não é só uma pessoa só faz verão. São muitas pessoas envolvidas nesse movimento e eu sou imensamente grata porque eu vejo a gente assim crescendo a cada dia, né? A cada dia a Ótimo. gente dá um passinho, e eu fico muito feliz com isso, né? Porque é assim que a gente, né, Leia, vai. Só não pode desistir. Eu não desisto nunca. Eu acho que esse é o grande segredo. Nós não podemos desistir daquilo que a gente acredita. E essa é a minha causa, né? A educação para o amor próprio. A minha missão, né? Deixar, porque o que transforma, né? O que transforma é maravilhoso. A minha própria profissão, né? A própria psicologia, ela é transformadora, né? Transformar o outro, porque quem entra para buscar, né? Essa transformação consegue sair transformado. E isso é muito lindo. E tanto eu, né, vivi isso na própria pele, não só como profissional. Hoje eu assisto, né, da minha sala, é uma alegria ver as pessoas se transformando, como eu também consegui, né? E é um trabalho que vai ser assim, para a vida toda, né? A gente está em construção. Mas o que é importante, né, Léa? É a gente não desistir dessa construção. Por isso que eu te falei, não tem idade para melhorar, para crescer, para consertar. Né? O que importa é isso, é se conhecer para o quê? Consertar aquilo que não está legal. Eu não tenho que tolerar sofrimento, eu não tenho que tolerar infelicidade. Eu tenho que continuar em busca do meu bem-estar, de sentir Sim. bem na própria pele, né? Daí a É isso famosa que é minha felicidade, mensagem que eu deixo para vocês. né? Daí a famosa felicidade chega, né? Então, sigam lá o Movimento Família Eu, é o mesmo endereço, tanto Facebook, Instagram e YouTube. Movimento, tudo junto, Família Eu. Faça lá sua inscrição, siga no Instagram e no Facebook o movimento, participe, né? Precisamos da sua colaboração. Se você quiser falar com a Néa, né? Psicóloga Neta Will, né? Aí tá, isso aí é Instagram, né? E você então também pode utilizar o WhatsApp 51996682526, né? Fale lá com ela, agende uma consulta e vamos trabalhar o amor próprio. Isso. Não é Inclusive, só mesmo? para fechar, né, Léa? Inclusive, para fechar, é muito interessante assim, falar sobre por que Família Eu, né? Eu criei esse nome Família Eu justamente por isso, porque a gente é uma laranja inteira. Então, para ser uma laranja inteira, eu preciso cuidar de mim por inteiro, né? Cuidar do meu eu físico, do meu eu mental, o eu emocional, o eu sexualidade, o eu nutrição, o eu tecnológico. Quantas pessoas não conseguem, né? Fica aqui, ó, vira doença, né? A própria tecnologia fazendo, né? Ao invés de fazer bem, está fazendo mal. Então, assim, o eu social, o eu espiritual. Então, assim, são muitas partes de nós.
Por isso que eu Sim. chamo essas muitas partes de nós de família eu. É esse o nome do movimento. Porque para que eu possa me amar de verdade, eu preciso me conhecer por inteira. Conhecer meu lado de fora, meu lado de dentro. Senão, como é que eu vou, né? Em pedacinhos, não tem como eu conhecer um pedacinho, mas e o outro pedacinho? Então, para eu ser uma laranja inteira, eu preciso trabalhar, né, eu inteira. Então, terapia da família eu. É isso Não é, aí, Léa? com certeza. 16 horas e 30 minutos, né? Tivemos aqui uma tarde maravilhosa com a psicóloga Neta Will, conversando conosco sobre relacionamentos, né? Responsabilidade afetiva na vida a dois. Relacionamentos, principalmente a dois, que é o casal amoroso, mas a gente também, né, ela orientou, né, outro tipo de relação familiar, né, de irmãos, de amigos, até de redes sociais. Né? Então, é muito importante, né, essa live. Eu gostaria que vocês convidassem seus amigos, né, seus familiares, né, de compartilhar. Né? Compartilhando já vai fazer com que aquela pessoa que recebeu o compartilhamento vá assistir a live, porque isso é muito importante. Muito importante levarmos, né, para cada vez mais, para mais pessoas, né, aumentarmos a nossa audiência e o nosso alcance, né, tanto nos temas que a gente traz aqui, quanto no nosso canal, né, Manaus Rádio Web, programa Horizontes. Minha querida Nea, muitíssimo obrigada por teres estado aqui comigo, né, conosco, com a audiência nessa tarde de hoje. Um bom final de tarde para ti, uma boa semana para ti, tá? É isso aí. Um abraço. Muito Pode obrigada. falar. Muito obrigada. A Ney também está aqui, Léa. Muito obrigada pelo convite. Você sabe que eu estou sempre receptiva, né, aos novos convites. Muito obrigada mesmo. Adorei também passar a tarde aqui com você, com nossos ouvintes. É uma troca deliciosa, muita responsabilidade afetiva de ambos os lados, né? Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Valeu. Valeu.